O que está se tentando fazer é dar uma sobrevida a um sistema que está na beira da morte. A gente tem que ter pessoas que tenham índole, que queiram tocar a máquina de forma correta, para poder dar uma resposta rápida e objetiva, com menos custo para a sociedade. O poder público muitas vezes não precisa investir recursos, mas sim criar a ambiência diferenciada para o setor de inovação e tecnologia. Destravando a máquina pública. Destrava, meu. Larga, engata essa primeira e vai. Segurança pública, mobilidade urbana, saneamento básico e saúde são temas de permanente discussão na vida das regiões metropolitanas. Para discutir o funcionamento e desenvolvimento ordenado e inteligente da região metropolitana da Grande Vitória, a revista ES Brasil promove o debate Destravando a Máquina Metropolitana. Especialistas em cada uma de suas áreas debatem junto com você as alternativas para dinamizar o funcionamento da região metropolitana da Grande Vitória. Apoio Prefeitura Municipal de Vitória, Prefeitura Municipal de Viana e Bristol Hotels. Realização ES Brasil 15 anos. Agora a primeira pergunta, quem responde é o professor Fernando, e quem comenta é o prefeito Gilson Daniel. Então a pergunta é essa: mesmo havendo consenso de que tratar as grandes demandas das regiões metropolitanas, como saneamento, mobilidade, segurança pública e mesmo saúde, de forma isolada em cada município, os resultados ficarão muito aquém se tratar essas políticas aí de forma isolada, né? O que dificulta tanto a elaboração de políticas públicas integradas entre os governos municipais e estaduais. Então a pergunta o que dificulta, né? O que gera essa integração nos entes federados, né? Entre os entes federados, envolvendo inclusive aí a esfera federal. Existe um responsável para fazer as coisas funcionarem? Nós temos dois aspectos que é importante abordar. Nós temos o aspecto platônico, que é o aspecto da idealização. Isso é muito comum no meio acadêmico, inclusive, já participei de vários processos desse tipo, que a gente vai discutir a cidade ideal. Então, e tem o processo aristotélico, que é o da praxis, é o da prática. E a prática é que faz acontecer. Porque as abstrações acadêmicas, muitas vezes muito bem fundamentadas, elas não têm a capacidade de fazer acontecer. Em 2015, como as coisas não estavam acontecendo, isso não é só aqui, no país todo, não estavam se entendendo as regiões metropolitanas, então foi criado o Estatuto Metropolitano, em 2015. E esse Estatuto Metropolitano, ele estabelece critérios, estabelece metas, estabelece processos a serem executados, a serem desenvolvidos, para que se chegue a um determinado consenso, em que venha beneficiar a todos os entes envolvidos. E por que isso não está acontecendo? Isso faz parte da pergunta. Justamente porque existem conflitos de interesses. Interesses de toda ordem. Interesses econômicos, que às vezes você não concorda que o seu município fique com um determinado tipo ou projeto de desenvolvimento, você queria outra coisa. E muito comum o desentendimento político, por causa de ideologias políticas diferentes, conflitantes, e isso vai impedindo. Quem é que poderia tomar conta disso? Olha, quem poderia tomar conta disso é muito fácil. Isso já está resolvido. Inclusive está indicado no artigo 6º do Estatuto da região metropolitana, do Estatuto da Metrópole, que é a governança interfederativa, que precisa ser regulamentada por uma lei, mas isso não é uma coisa tão difícil de fazer. A partir do momento que isso for executado, pelo menos teremos um ente para prestar conta, e esse ente vai fazer parte da sociedade civil, vai fazer parte do Poder Executivo e os envolvidos, para prestar conta deste assunto. O que precisa ser feito? Porque hoje existem muitos investimentos, mas investimentos que são direcionados a diversas áreas, mas que às vezes não atingem o todo. Como nós podemos discutir, eu falei de enchente, mas podemos discutir mobilidade urbana, discutir o planejamento
de todos os planos. Tem cidades que não têm ainda o seu plano de mobilidade urbana. Tem cidades que estão com o seu PDM desatualizado. Tem cidades que o seu plano de saneamento básico de resíduos sólidos não contemplam todas as cidades. Nós temos um aglomerado de mais de 2 milhões, quase 2 milhões de pessoas que levam seu lixo para 2 aterros, que poderiam trabalhar uma usina para poder aproveitar todo esse lixo que é destinado. Então tem discussões diversas que poderíamos debater e discutir, melhorariam a vida dos capixabas que moram na região metropolitana. E vamos para a segunda pergunta agora. Quem responde é a professora Arilda Teixeira e quem vai fazer o comentário é o secretário Leonardo Crono. O quanto a falta de integração nas políticas públicas impacta negativamente na economia, tanto dos municípios quanto no Estado? O poder público precisa discutir menos e agir mais. Falta atitude. Boa vontade todos vocês têm. Os senhores têm, me desculpa. Boa vontade tem. E a gente vê isso pelos resultados que as lutas que vocês têm dentro dos seus cargos que conseguem. Mas por que está sempre insuficiente? Porque vocês perdem 90% do tempo discutindo o método de discussão. Há quanto tempo se sabe que precisa ter saneamento básico? Há quanto tempo se sabe que precisa ter estradas com mais de 2 pistas? Há quanto tempo você sabe que chove no final do ano e vai dar enchente? Há quanto tempo não se faz revisão do saneamento básico? Da construção da infraestrutura para as cidades? Para as ruas? Para as pessoas andarem? Para os carros andarem? Então, não adianta ficar falando em perspectiva, porque nós estamos há 520 anos falando em perspectiva. Vamos ser eternamente o país do futuro. No caso aqui, o estado do futuro. Então, a minha percepção é o seguinte: vamos agir. Faça. Ah, tem muitas discussões. Lógico que tem, em todo lugar tem. Cada um de nós aqui pensa de um jeito. Mas se todos nós tivermos com o mesmo objetivo, eu vou ceder para ele, porque o benefício dele diretamente vem a mim. A região metropolitana de Vitória não é Viana, Cariacica, Vitória. É tudo. Porque tem uma pessoa mora em Viana e trabalha em Vitória. Mora em Vila Velha e trabalha em Viana. Então é um lugar de todos trabalharem. Então o poder público tem que se dar conta de que se ele está ali, e o poder público tem que dar conta disso, ele está ali a serviço da sociedade. Essa falta da integração metropolitana faz a gente, ou a melhora da integração metropolitana pode criar, né, possibilidades, essa questão de desenvolvimento econômico, como a gente está colocando a pergunta, no simples fato da gente compartilhar o que cada município faz, ter essa integração, e que hoje, Gilson, os prefeitos lideram, mas com o envolvimento do dia a dia do trabalho da gente acaba ficando um segundo plano, né, e que merece, né, que esteja em primeiro plano para que possa ser desenvolvido, no mínimo, a troca de experiências exitosas entre os municípios, né. Eu acho que a gente precisa avançar muito nisso. Além disso, né, a gente precisa ter velocidade, como a professora falou, né, que no serviço público hoje, com esse emaranhado de leis, emaranhado de amarras que a gente tem, um processo que vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, a gente precisa trabalhar para que isso seja mais simples, seja mais rápido, seja mais dinâmico, né? Então, realmente falar só sobre o destravamento da região metropolitana é um pouco de utopia se a gente não olhar para todo esse tipo de emaranhado, de amarrações do serviço do poder público, que faz com que as coisas tenham um pouco mais de demora do que a gente gostaria. Nas grandes cidades ao redor do mundo, já é comum vermos soluções importantes sendo apresentadas por jovens pesquisadores em suas startups. Como está esse movimento no Espírito Santo e quanto ele pode otimizar melhorias no dia a dia das cidades, das pessoas, numa projeção metropolitana? O Espírito Santo, hoje, ele está muito bem posicionado no desenvolvimento da inovação em termos de startups, né, criadas aqui no estado e que tem entregue para o Brasil e para o mundo
muitas soluções tecnológicas, né? Então a gente precisa que o poder público olhe para isso, né? E aí o poder público muitas vezes não precisa investir recursos, mas sim criar a ambiência diferenciada para o setor de inovação e tecnologia, né? Vitória foi a primeira capital, a primeira cidade do país a ter uma lei de inovação, né? E a gente acabou de revisar ela, né? E está indo para a Câmara para ser aprovada a nova lei de inovação do município de Vitória, com atualizações. Por exemplo, não tem startup na lei, quando foi criada, não tem investidores anjos, então a gente trabalhou e construiu uma lei nova em cima disso tudo. Criamos uma política municipal de inovação. O empresário, para vir para a cidade, para vir investir aqui, ou quem está aqui e queira investir, ele tem que ter um norte. Cada cidade tem a sua característica, né? Viana se destacando na logística, Vila Velha em outro campo, Serra em outro campo. E Vitória está aí, nós estamos terminando de construir o Centro de Inovação, temos o Parque Tecnológico de Goiabeiras ali, que vai ter espaços para as empresas de tecnologia virem, muito bem localizado, próximo ao aeroporto, próximo ao Petrobras, próximo à Faculdade FUCAP, à Universidade Federal do Espírito Santo. Então, a gente precisa enxergar o Parque Tecnológico como um Parque Tecnológico metropolitano, para que a gente possa, né, ter investimentos de todos os municípios nesse sentido. Então a gente tem trabalhado muito nesse sentido e acho que a região metropolitana tem que pensar nessa parte do Parque Tecnológico Metropolitano para que a gente possa avançar todos os municípios junto. E Vitória, nesse campo aí, eu entendo que ela pode liderar nesse sentido por não ter extensão territorial que as outras cidades têm. Eu concordo plenamente com a exposição do Léo. Acho que é um excelente trabalho que a Prefeitura está fazendo. A questão da tecnologia, a rapaziada está pisando, evidentemente, fundo no acelerador, e é importante ter laboratórios para isso, mas estudos que eu tenho feito, não só no Brasil como no exterior, eu tenho percebido que 70% não tem funcionado. E não tem funcionado por motivos fáceis de serem identificados, como, por exemplo, você tem uma tecnologia, a cabeça do menino está a 1000, mas culturalmente, intelectualmente, a população não está preparada para usar ou para aplicar aquilo na prática. E são pouquíssimas desses 30% que estão viabilizando seus anjos, que são os empresários, que geralmente são empresários que investem para ter o retorno desse capital. Mas temos que tomar cuidado com isso, porque essas tecnologias às vezes são jogadas, inclusive tenho visto muito isso no trânsito e na mobilidade, e trazendo prejuízos em vez de trazer o lucro que poderia ser dado. Agora, a pergunta 4, quem responde é o professor Fernando e quem comenta é o secretário Leonardo, né? Quais seriam os 3 projetos estratégicos integrados para melhorar a mobilidade urbana na Grande Vitória, especialmente na capital, que possui o melhor espaço? Em primeiro lugar, é planejamento. E o que eu quero dizer com planejamento, objetivamente? É a confecção dos planos diretores de mobilidade urbana dos municípios acima de 30 mil habitantes. Determinação desde 2012, com algumas prorrogações do governo federal, que criou o Estatuto de Mobilidade Urbana, para que os municípios pudessem segui-lo e ter uma ordenação no seu desenvolvimento de mobilidade. Acontece que os municípios não têm feito isso. E quando fazem, fazem por modelos, às vezes advindos de outros locais, que não tem nada a ver com a sua realidade. Então você vê praticamente cópias de planos de mobilidade e outros planos da área urbana e metropolitana também. Eu tenho reparado isso. E que não levam a nada. Então, o que acontece? Não tem os planos, não tem projetos e não tem dinheiro. E dinheiro sobrou no governo federal. Por exemplo, segundo a Fundação Dom Cabral, tinha 11 bilhões para investir e só 19% foram investidos, puderam investir por causa de apresentação de projetos. Porque não tem projeto. Porque a Câmara não tem projeto. Bom, esse é um ponto, essa integração do planejamento. O segundo é o transporte público, coletivo. Vitória tem um sério problema há décadas de transporte. A última ação estruturante no transporte coletivo foi em 1989 com o Transcol. E ele está colapsado no momento. E o terceiro ponto é o trânsito. O trânsito não precisa de grandes intervenções. Ele com poucas intervenções e mais com inteligência de gestão de trânsito, você resolveria.
grandes problemas de congestionamento, grandes problemas de engarrafamento, como, por exemplo, você rever, né, o trânsito no momento, né, fazer todo o diagnóstico do que está acontecendo no momento, para você poder parametrizar e criar as ondas verdes, enfim, parametrizar de acordo com a situação real do trânsito. Isso também não é feito, isso precisa ser feito na região metropolitana. E acredito muito no transporte aquaviário. A gente tentou muito, já que não tinha interesse do governo do estado, no governo passado, a gente tentou muito trabalhar na via turística, né, para que a gente começasse a ter uma linha entre Vitória e Vila Velha, para que a própria população nos empurrasse o governo para que entendesse que isso seria muito importante. Então, acredito que essas ações somadas, tendo um transporte público de qualidade, a gente pode ajudar muito para que as pessoas deixem o carro em casa e que tenham interesse de ir trabalhar, né, de se locomover com transportes de massa, né. Vale lembrar que uma linha verde que a gente construiu aqui na Praia de Camburi deu debate para mais de 3 meses, porque as pessoas achavam um absurdo estar ali parado no trânsito com um pouquinho mais de tempo do que o ônibus que está passando ali com 50, 70 pessoas de uma vez, passar mais rápido, olhar o ônibus passar do lado e achar isso um absurdo. Então a gente precisa também mudar muito a essência do conceito do ser humano, do que é a coletividade. Então, por aí. Dando sequência aí, a pergunta 5, a gente vai fazer uma pergunta aqui, a gente já está finalizando agora o primeiro bloco, né, das perguntas, depois a gente vai ter, de acordo com as orientações da nossa cerimonialista, Júnia, né, a gente vai ter mais 4 perguntas. Essa 5ª pergunta a gente está marcando aí a metade do nosso debate. E depois, na sequência, a gente vai abrir para as perguntas do público. Como que a governança e gestão metropolitana pode contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, né, socioeconômico das regiões metropolitanas? Professora Lilda. Meu viés é sempre econômico, porque eu não tenho essa habilidade no urbanismo que os arquitetos têm. Mas eu vejo o funcionamento da economia. Quando se tem uma ideia, tem um problema para resolver, a gente tem que sentar e ver como eu resolvo esse problema. E não ficar pensando, se eu resolver isso, o fulano de lá vai gostar daquilo, vai prejudicar isso aqui ajuda o fulano, isso aqui ajuda o fulano. Não. Transcol é um transporte maravilhoso. Eu falei, mas qual Transcol que ele está falando? Vai me desculpar, mas não é não. O senhor já foi para o ponto do ônibus às 10h30 da noite, depois da sua aula, para esperar passar o Transcol? O senhor já viu quantas horas você gasta? Quantas vezes você está dentro do Transcol que você já foi assaltado? O Transcol é um sistema de transporte que já passou. E não é porque ele já passou, é porque não foram feitas atualizações do sistema de transporte coletivo do Espírito Santo e na região metropolitana. Sabe por quê? Olha-se Vitória. Ou ser mais chata ainda, Praia do Canto, Ilha do Boi e Ilha do Frade. Resolveu o problema. Só que Vitória é maior do que isso. Ela faz fronteira com os seus pares. Que se locomove tem direito de se locomover. E outra coisa, como o sistema está ultrapassado e a nossa forma de viver já modificou, a nossa forma de se locomover, o time que a gente precisa para fazer as coisas a se alterarem, o Transcol não é só inadequado pelo como ele age. Ele está inadequado no tempo, na tecnologia. E se ele não se resolver, nós não vamos conseguir nos locomover. Então, isso é o quê? Isso é erro e ineficiência. Eu, como economista, eu vejo o mundo tudo pela alocação eficiente de recursos. Como é que eu vejo essa situação? É um exemplo de má alocação de recursos. E a alocação de recurso errada, ela custa 2 vezes. Ela custa pelo erro e custa pelo benefício que ela deixou de gerar. Com relação a essa questão pública, o professor Fernando, ele falou muito bem quando falou das discussões que os municípios precisam fazer. Nós temos realmente um problema que é de discussão política, e a discussão política atrapalha muito essa questão da região metropolitana. Questão partidária, questão de defesa de A ou de B, ou de direita ou de esquerda, isso
dificulta muito a discussão com relação aos problemas que a sociedade vive. Por isso que eu falei na minha fala, né, assim, fiz uma questão de que o protagonismo disso precisa ser por parte do governo do Estado. Porque qualquer dificuldade que nós tivermos na região metropolitana, essas dificuldades demandam recursos, demandam planejamento, demandam organização. E o Estado tem capacidade financeira e de organização para que reúna esses municípios de diferentes tribos e que consiga fazer com que essa máquina realmente rode. Eu acho que o orçamento de investimento, que é dinheiro da União, do Estado e dos municípios, devia ser pactuado pelos prefeitos, pelos deputados. Ah, mas é muito complicado. Vamos discutir, vamos ver se vai fazer aquela estrada, aquela outra, aquela escola, por micro-região. Porque um grande problema é que a fonte dos recursos, né, a professora, ela é municipal e o gasto também é municipal. Então existe um processo que se chama autarquização municipalista. Quer dizer, cada município, a unidade municipal não corresponde a um território que tenha escala para as coisas. E o Estatuto da Metrópole é muito bem intencionado, mas ele não resolve esse problema. Inclusive, na época de 2015, quando foi feito, aí tinha uma ideia de criar um imposto metropolitano que fosse gerido e tal. Isso foi vetado na época da presidente Dilma, ela vetou. Não existe esse imposto. Eu acho que uma das discussões interessantíssimas da reforma tributária seria transformar o IPTU em metropolitano, por micro-região, não por município. Agora a gente avança para a pergunta 6. Quem vai responder é Gilson Daniel, prefeito, e quem vai comentar é o secretário Leonardo. Existe um exemplo de compra integrada de medicamentos realizado no Paraná que reduziu significativamente o valor de aquisição desses bens. Existe alguma experiência nesse sentido no campo da saúde? Ou de compra de remédio, integração da saúde, na perspectiva da região metropolitana da Grande Vitória? Eu tive a oportunidade de ir no Paraná conhecer esse modelo de compras conjuntas. No Paraná, os municípios, 398 municípios se juntaram para compras conjuntas de medicamentos. Criaram um consórcio público de compras governamentais específico para medicamentos e esses municípios passaram a comprar em conjunto. Eu tive a oportunidade de conhecer o modelo, conhecer a funcionalidade, poucos funcionários e muita compra, volume de compra gigantesco. O que eles identificaram? Que a maioria dos municípios, a lista básica é praticamente idêntica, mudando alguma coisa de um município para outro. E eles se juntaram para, ao invés de comprar, os municípios pequenos principalmente, comprarem de um terceiro ou um quarto, que vai comprando desde a indústria e vai levando para chegar nesse município, eles optaram de comprar em conjunto. E aí eu fiz a comparação desse modelo do Paraná com o modelo que o Espírito Santo atua hoje, que é o modelo do SERP, que é o modelo que se compra mais barato no Espírito Santo. Porque se você comparar com os municípios, o que o município compra lá, realmente daria uma diferença tão grande que ia assustar todos. Mas eu comparei apenas com o SERP do Estado. E o Paraná compra 30% mais barato que nós. E aí fiz um cálculo do que só a região metropolitana compra de medicamentos. Nós compramos aí, juntando esses municípios, ao torno de 100 milhões de reais em medicamentos. Se nós conseguíssemos economizar 30%, nós estamos falando de 30 milhões a mais para a compra de medicamentos. Porque essa fonte é uma fonte vinculada para a compra de medicamentos. Então nós poderíamos comprar mais medicamentos com o mesmo dinheiro. É muito inteligente esse tipo de compra, né? Já está funcionando lá no Sul, como o Justo falou. Eu tive a oportunidade de acompanhar com a secretária Kátia de Saúde alguns processos nesse sentido, né? E você não citou, mas o avanço é até para comprar consultas médicas de especialidade, né? E comprar já com um exame de especialidade. Então, se você comprar uma consulta de odontologia, você compra a consulta de odontologia já com exame odontológico. Então, eu acho que a gente pode ter um avanço muito grande.
E me veio aqui, prefeito, a figura do registro de preço, né? Eu acho que o registro de preço foi algo para tentar destravar isso, para poder ter uma compra mais rápida, mas acabou em muitos lugares ele sendo contaminado e desviado o verdadeiro objetivo do registro de preço, né? A finalidade dele, né? Agora a gente segue para a pergunta 7. Quem vai comentar responder é o Leonardo, e quem vai comentar é a professora Arilda. Existem questionamentos de especialistas sobre a ausência de assertividade dos projetos desenvolvidos, especialmente pelos municípios, o que resulta em menor capacidade de captação de recursos. Como está essa realidade na Grande Vitória? E como evitar que isso se torne ainda mais grave em relação à metrópole, né? A nossa região metropolitana? Bom, vou ser bem generalista nessa pergunta, né? Eu acredito que a gente primeiro precisa ter responsabilidade como gestor público, né? Passou-se um tempo de que a gente criava-se projetos que não eram sustentáveis ao longo do tempo. Então, eu acho que a premissa principal hoje de um gestor público para construir um projeto que seja um projeto de uma ação social, de construção, de investimento em obra, ele tem que pensar hoje na sustentabilidade disso, né? A Prefeitura de Vitória mesmo passou um projeto de uma captação de escadas rolantes para os morros, né? Mas quando você via o custo disso anual, era mais caro do que a implantação das escadas rolantes. Então, essa percepção de custo das coisas, da operacionalização do custeio a longo prazo, é algo que tem que ser pensado, que muitas vezes a gente vê muito projeto ficando no meio do caminho por causa disso. O gestor não pensou, né? Não olhou aquele momento, às vezes um momento político, né? Um momento de cobrança, mas não pensou, né, na consequência que isso pode levar. Um outro ponto é os municípios aprenderem a construir projetos, né, que perpassem gestões no que diz respeito à abertura de financiamentos, né. Hoje, a gente ter uma carteira em casa de projetos prontos para quando se abrir financiamentos federais ou financiamentos de bancos mundiais, a gente já tem projetos para entregar, que aí os projetos não são feitos na correria, sem ter um estudo de viabilidade econômica nesse sentido, né, de custeio, etc. Eu acho que vocês não vão gostar do que eu vou falar, não, mas vamos lá. Eu entendi, o senhor descreveu exatamente o que se passa dentro do setor público, da administração pública. Eu vejo a administração pública do Brasil errada, mesmo que haja pessoas lá bem intencionadas, ela está travada. Porque o gestor público age dentro da máquina pública como se ela fosse dele. Não há um comportamento de Estado, de coletividade. O projeto que é desenhado por uma prefeitura não é para a cidade, é para a imagem do prefeito. Enquanto esse ranço patrimonialista não sair dos porões do poder público brasileiro, nenhum projeto vai andar. A nossa infraestrutura sempre estará atrasada, porque ela não será construída para resolver um problema de infraestrutura, e sim para atender o interesse de alguém que quer mostrar poder. Nós precisamos hoje estudar o modelo que nós temos, que é o sistema Transcol, mas realmente nós precisamos de um novo modelo para transporte coletivo de massa, né? A professora Arilda falou muito bem, hoje nós temos pessoas que moram em Viana e trabalham na Serra, ou tem pessoas que moram na Serra e trabalham em Viana. Lá na prefeitura mesmo tem várias pessoas que moram na Serra e que trabalham lá em Viana e tem dificuldade nesse traslado, e aí o carro é o meio de transporte que passa a ser necessário para poder ir para o trabalho. Então, acredito que talvez essa ferrovia hoje existente poderia ser pensada a possibilidade de a gente trabalhar essa mobilidade, principalmente nesses municípios que tem hoje essa ferrovia pronta. Próxima pergunta aqui vai para o professor Fernando, e está linkada aí com essa temática aí dos transportes, né? Na sua opinião, professor, por qual motivo
o transporte de massa via marítima não é implantado, aquaviário. O aquaviário ele não foi implantado por um motivo muito simples, por falta de vontade política. Não é por questão de custo, porque o custo social dele é inferior ao custo social do transporte de pneu, né? Como o custo social do metrô é inferior a um custo social de pneu. Embora, quando muitas vezes, equivocadamente, um gestor opta pelo BRT em vez de um VLT, que é trilho, ou em vez do metrô, que foi o caso de Bogotá e agora está indo para o metrô, e aí vê que não funciona. É mais barato. Você vai gastar 1 bilhão num, vai gastar 3 bilhões na outra. Então, se você for somar o custo depois de manutenção de bem-estar da sociedade, atendimento da comunidade, da sustentabilidade, do meio ambiente, existem cálculos específicos sobre isso, eu não vou entrar aqui porque são muito técnicos. Então, não é mais caro, é mais barato. Então, se não houve, foi por falta de... Aí é o que a professora Arilda falou. É por falta de planejamento e conhecimento, né? Conhecimento eu acredito que tenho. Então, eu passo do seguinte princípio, o professor Gilson. Quando se tem um conhecimento, a ignorância é uma escolha, é uma opção. Se você tem um conhecimento, você quiser ignorar determinada coisa, é uma opção sua. Então, assim, esse conhecimento existe, esse conhecimento é colocado. Eu não sou o pai desse conhecimento. Isso são fórmulas que tem aí, são fórmulas que são aplicadas em outros estados. Então, o motivo do aquaviário não ter sido implantado foi motivação política. Como foi feito todo um planejamento há 4 anos atrás para a implantação do aquaviário, e agora temos um modelo totalmente diferente que nós ainda não sabemos como vai ser, porque não foi apresentado. Eu tentei conhecer, não sei. Ainda não tem isso definido. A gente tem a narrativa que vai ter. E eu acredito que vai ter, porque precisa. Nós tentamos, pela via do turismo, fazer o aquaviário funcionar, né, como transporte turístico, e chegamos ao limite da capitania não fazer essa liberação, né, de ter esse uso turístico, porque a gente estava burlando que seria transporte coletivo e tal. A gente acabou parando por aí. Mas com a entrada do novo governo, tenho acompanhado isso, sim, regularmente, muito de perto, né, porque é um projeto que nos interessa muito, principalmente ligando Vitória, Vila Velha. Acaba sendo também um projeto turístico, né, mesmo sendo um transporte de massa. E a fase hoje, como a gente está acompanhando, assim, os projetos dos atracadores já foram contratados e estão sendo finalizados, né? Então, assim que eles estiverem finalizados, vai ser feita a licitação da construção dos atracadores, e aí sim um modelo diferenciado, que não vai ser engessado nesse início, né? O secretário Fábio Damasceno está trabalhando firme nisso aí, de ter um momento de experimentação pela iniciativa privada, né? Como a liberdade econômica tem nos permitido isso, né? E aí sim depois licitar um modelo fechado de como seria o melhor modelo para o aquaviário de Vitória. A próxima pergunta vai para o professor Gilson Daniel e a professora Arilda. O atual modelo de debate da Grande Vitória, através de conselhos, é o melhor caminho para debater políticas públicas para os municípios da região? Uma Secretaria Estadual da Grande Vitória não teria efeito e ações mais práticas e viáveis? Quem faz a pergunta é o Evandro Figueiredo. A discussão com relação a essa questão metropolitana, é claro que ela, se tivesse, como eu disse, sempre o Estado como protagonista, se tivesse uma secretaria que tivesse a coordenação desse trabalho, eu acredito muito que rodaria com maior velocidade. Eu estou vendo em vários temas que estão sendo debatidos aqui, de diversas áreas, a gente sempre indo para a questão realmente política, né? De o político querer fazer, dele querer atuar, dele ter que dar a solução, né? Talvez quem sentar na cadeira de um administrador público vai talvez ter uma percepção diferente, né? Porque ser gestor público é muito diferente de ser gerente de uma empresa.
E às vezes a gente acha que o prefeito, se ele quisesse fazer hoje, ele faria. Nós criamos tanta burocracia, nós criamos tantos órgãos fiscalizadores, que hoje o poder público está tão amarrado, e o gestor, por mais vontade que ele tenha para executar, não é fácil. Eu concordo, eu acho que tu está completamente certa, exatamente. A máquina pública hoje é isso aí. Mas ela não nasceu assim. Ela chegou a esse ponto por conta da falta de probidade administrativa. Aí foi se criando a marra para impedir, travou a máquina. Corrupção, canalice, em qualquer lugar. Todo dia de manhã, pelo menos um canalha levanta. Isso é ilusão. Vou acabar com a corrupção. Não vai acabar com a corrupção. Tem que acabar com a impunidade. Pune. Quantos que levaram a estrutura pública a ficar desse jeito foram punidos? O senhor falou a verdade absoluta, os senhores estão amarrados. E os prefeitos, que são os esteios dos mercados, né? Vocês são esteio, mais do que o governador, o presidente, vocês estão lá, no dia a dia. São os que mais sofrem. São as primeiras vítimas dessa estrutura de Estado totalmente arcaica e inadequada por conta de falta de quê? Falta de impunidade.